Oi, gente, espero que vocês estejam bem. Chegamos finalmente na última questão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul do vestibular de 2023, é a questão 30. E essa questão, na minha opinião, foi a mais legal porque me desafiou a trazer uma explicação um pouco diferente aqui. Então, eu acho que vocês vão gostar. Continuem acompanhando e no final vocês me contam se vocês gostaram. Mas já aviso que deu muito trabalho. Foi por causa dessa questão que eu demorei tanto para conseguir trazer a Federal do Rio Grande do Sul aqui pro canal. Então, vamos lá. Eu vou ler o comecinho do enunciado. Aparentemente a gente não sabe do que se trata, né? Não tem nenhuma grande dica, assim, de qual é o assunto. Mas vamos lendo e aí a gente vai pensando sobre o que pode ser o assunto dessa questão, dentro dos conteúdos de física. Então vamos lá. Ele fala o seguinte: há uma diferença importante entre as naturezas das duas calotas polares do planeta Terra. Enquanto a maior parte da calota austral e boreal é o mesmo nome das auroras, né? A aurora boreal é a que tem no norte, no Polo Norte, e a aurora austral é a que tem no sul. Então, calota austral e boreal é a mesma ideia, né? O nome austral e boreal é justamente da localização, né? Geográfico. Vocês entenderam a ideia. Volta. Então, enquanto a maior parte da calota austral está apoiada sobre o vasto continente antártico, confirmando nossa ideia, né? A Antártica está no sul. A maior parte da calota boreal flutua sobre o Oceano Ártico, tá lá no norte. Uma grande preocupação ambiental atualmente é o aquecimento global, que, entre outras coisas, poderia provocar o derretimento das calotas polares. A respeito do possível derretimento das calotas polares, examine as afirmações abaixo, considerando que se possa desprezar o efeito das diferenças de salinidade das águas. Antes da gente continuar lendo, uma pequena pausa. Então, ele basicamente está falando sobre a diferença das calotas que tem no hemisfério norte, lá no Polo Norte, e aqui no Polo Sul, na Antártida. Certo. E qual é a grande diferença entre elas? Ele está dizendo que a austral está apoiada sobre o continente, enquanto a boreal está flutuando no oceano. Então, quer dizer, a boreal, ela já está no oceano, ela já está flutuando lá no oceano, enquanto que a outra está em cima da Terra e quando ela derreter é que ela vai para o oceano, ou ela vai cair no oceano antes de derreter. Enfim, ela vai para o oceano de alguma maneira. Mas ele está falando de derretimento. Então, o que é importante a gente pensar aqui? Se a que já está no oceano derreter, o que vai acontecer com ela? Será que todas elas vão fazer subir o nível dos mares e toda aquela consequência que a gente já conhece? Ou será que não? Então, as alternativas, as afirmações, na verdade, elas vão se referir ao derretimento e a relação disso com a elevação do nível dos oceanos. Então, a primeira afirmação, por exemplo, fala assim: o derretimento da calota austral contribuiria mais para a elevação do nível dos oceanos do que a boreal. A 2. O derretimento do gelo flutuante não contribui para a elevação do nível dos oceanos. E a afirmação 3 fala que a suposição de que o derretimento das calotas polares seria uma das causas para a elevação do nível dos oceanos independe da diferença entre as massas específicas das fases líquida e sólida da água. Massa específica é a densidade, tá? De uma coisa só. Então, muita calma nessa hora. Para a gente analisar, a gente vai ter que pensar em muitos conteúdos de uma vez, desde a parte de empuxo, para a gente pensar na flutuação, até a parte de mudança de estado, mudança de temperatura termo. Então, a gente tem uma mistura de termo com hidro aqui nesse exercício. E aí, para facilitar a imaginação de vocês, eu basicamente fiz uma simulação de calota polar aqui na minha cozinha. E aí, o oceano seria tipo um copo medidor, para vocês terem noção do nível. E eu basicamente fiz uma calota polar cair sobre o meu oceano e depois derreter. Então, vou mostrar pra vocês o que tá acontecendo. Mas lembrando, então, que a gente tem uma delas apoiada sobre o continente, que é a austral, e a outra flutuando sobre o oceano, já flutuando. Então, vamos pensar no derretimento. Então, aqui está o nosso oceano. E aí vocês podem perceber que só tinha água, tava com bem aproximadamente, 250 ml de água a hora que a gente começou. Então, isso seria tipo o nível do oceano já naturalmente. Então, vamos supor que a gente estivesse lá numa situação em que o gelo estivesse em cima do continente. A hora que ele caísse, supondo que ele caísse sem derreter, tá? A hora que ele caísse no oceano, ele ia aumentar de nível, né, o oceano. Então, olha só, tava no 250, a hora que eu coloquei lá dentro, foi pra cima do 300. Pausei o vídeo, tá? Então, se cai um gelo mesmo, que ainda esteja congelado, já ignorando o derretimento, no oceano, então isso já faria elevar o nível do oceano. Mas ok, vamos pensar no que já está no oceano, já tá flutuando ali e vai derreter. Então, o que vai acontecer?
Como ele já tá no oceano, ele já ocupa um certo espaço. Ó, mostrei pra vocês que ele tá flutuando ali, ele tem espaço pra se mexer tranquilamente, por isso que ele tá flutuando. E aí vocês percebam, inclusive, que a parte dele que tá pra fora da água é bem pequenininha. Aí eu acelerei o vídeo, né, senão a gente vai ficar até ano que vem assistindo esse vídeo. Só pra vocês entenderem o derretimento, e aí percebam que tava um pouquinho pra cima do 300 ml e até o final ficou até um pouquinho pra cima do 300 ml. E aí percebe que só tem um coisinho miudinho de gelo lá e não alterou o nível enquanto ele derretia. Eu vou mostrar outra vez pra vocês perceberem, ó. Tava um pouco pra baixo dos 250, coloquei lá dentro, ficou ali entre o 300 e o 350. Queria pôr exato, mas não dava, né? Não tínhamos instrumentos suficientes pra isso. Aí, ó, a partir do momento que pisca, começa a acelerar o tempo. Então, percebe, tá bem certinho na risca desde o começo até o final. O que isso significa? Que todo o espaço que esse gelo ocupou antes de derreter ou depois de derretido é o mesmo. Então, a hora que cai esse gelo na água, sobe o nível do oceano, entre aspas. Então, ele subiu justamente porque o gelo ocupou o espaço daquela água. Só que a hora que esse gelo derrete, o espaço que a água derretida ocupa já é o mesmo espaço que o gelo ocupava antes de derreter. Então, não vai alterar o nível do oceano, o gelo que já está flutuando no oceano. Só altera se ele derreter antes de estar no oceano e daí cair no oceano. É como se a gente abrisse a torneira aí em cima e colocasse mais água, né? Lógico que vai aumentar o nível. Agora, se ele já estava no oceano flutuando, ele não vai influenciar no nível do mar no final. Então, agora, tirando a nossa simulação de oceano, agora, gente, fala sério, se não vale o joinha, esse belíssimo vídeo. Demorou muito tempo pra eu conseguir gravar bonitinho desse jeito. Eu acho que já vale um joinha, já vale vocês se inscreverem aqui. Porque, caso vocês não saibam, mais de 80% dos meus espectadores não são inscritos no meu canal. Eu particularmente acho isso uma grande ofensa, né? Então, se você não é inscrito, por favor, se inscreva no meu canal agora, neste exato momento. E aí a gente vai analisar as afirmações. Então, a primeira afirmação diz que o derretimento da calota austral, lembrando que a austral é aquela apoiada sobre o continente, contribuiria mais para a elevação do nível dos oceanos do que a boreal. Certo, né? A que estava apoiada sobre o continente justamente é a única que vai influenciar no nível dos oceanos. A boreal nem vai contribuir, porque ela já estava dentro do oceano flutuando, né? Então, o que ela derreter, ela vai ocupar o espaço que ela já derretia antes. Que ela já ocupava antes, não derretia antes. Então, a primeira afirmação tá certa e automaticamente a segunda também, porque ele falou na segunda, ó, o derretimento do gelo flutuante não contribui para a elevação do nível dos oceanos, exatamente o que a gente acabou de dizer. E a terceira afirmação fala que a suposição de que o derretimento das calotas polares seria uma das causas para a elevação do nível dos oceanos independe, quer dizer, não depende da diferença entre as densidades da fase líquida e fase sólida da água. Então, a fase líquida seria a água que já tem ali, ou que vai ter depois de derreter, e a fase sólida seria enquanto ele ainda é gelo, né? Então, a gente pode usar, para pensar nessa parte, eu tirei um print do vídeo, para vocês imaginarem aqui a pedrinha de gelo que estava dentro da água, a gente pode pensar por que ela fica flutuando desse jeito, né? Lembra que eu falei para vocês? Presta atenção que tem só um tiquinho de nada para fora e a maior parte está dentro. Então, como é que ela fica flutuando desse jeito? O jeito como ela fica flutuando depende da relação entre as forças que agem sobre essa pedrinha de gelo, que pode ser uma pedrinha de gelo no meu caso, ou uma grande calota polar no caso da realidade. E as forças que agem são exatamente as mesmas, tanto na situação da minha simulação quanto na vida real ali, são o peso dessa calota polar, ou dessa pedrinha de gelo, para baixo, se equilibrando com o empuxo que age sobre ela para cima, que é causado pela água que tem ali ao redor. Só que ele falou pra gente desprezar a diferença de salinidade, então finge que é a mesma água. No mar a gente sabe que não é, né? Mas tudo bem, dá pra entender a ideia. Se vocês quiserem, inclusive, pensar sobre isso, o que muda é a quantidade, a porcentagem, diríamos assim, de gelo dentro e fora da água. Vou subir aqui para eu fazer minha continha. Então, se está em equilíbrio, a força resultante é zero, o peso é igual ao empuxo. E aí, o peso é a massa do gelo vezes a gravidade, o empuxo é a densidade do líquido vezes a gravidade vezes o volume do líquido que foi deslocado. A hora que colocou lá dentro aquele negócio, né? Nesse caso, seria praticamente o volume do gelo inteiro, mas não é exatamente do gelo inteiro. É só a parte que está dentro da água, exatamente. Então, a gente pode cortar a gravidade dos dois lados. Lembrando, deixa eu sair da frente aqui, que a densidade é massa sobre volume. Se a gente isolar a massa, a gente tem densidade vezes volume. Então, a massa do gelo é a densidade do gelo vezes o volume do gelo. E isso vai ser igual à densidade do líquido, que é a água, vezes o volume do líquido deslocado, que é o volume imerso dentro da água, né? Daquele gelo. Certo? Se a gente passar dividindo a densidade do líquido
do lado esquerdo e o volume do gelo do lado direito, a gente percebe que a razão entre a densidade do gelo e a densidade do líquido, da água líquida, né, é igual ao volume imerso dividido pelo volume total do gelo. Então, a razão entre as densidades basicamente vai falar pra gente qual é a porcentagem do gelo ou da calota polar que ficou imersa, que ficou dentro da água. E essa porcentagem é bem grande, né? Tipo, quase 100%, mas não é 100%. E é justamente o que essa afirmação fala sobre a diferença entre as massas específicas, ela tem a ver com o quanto do gelo vai ficar flutuando, mas ela não tem a ver com o derretimento fazer alguma diferença na elevação do oceano, né? Então, o que ele falou ali é que volta para o que ele estava falando ali, ó, a suposição de que o derretimento seria uma das causas para a elevação dos oceanos, ok? Independe, então, quer dizer, não faz diferença em relação às massas específicas, em relação às densidades. Então, as densidades têm relação com o quanto fica para dentro e quanto fica para fora, não com o quanto de volume vai ser ocupado depois que ela derreter, porque vai ser o mesmo. Independente do quanto tá dentro e quanto tá fora, vai ocupar o mesmo volume na hora que derreter. Entendeu a ideia? Então, independe quer dizer, beleza, tá tudo certo, é exatamente isso que tá acontecendo na afirmação 3. Então, eu só pus um resuminho aqui atrás de mim da ideia, isso vai influenciar no quanto o gelo ficou dentro ou fora da água. Então, essa afirmação também está correta, o que nos leva à alternativa E, que diz que todas as afirmações dessa questão estão corretas. E essa é a nossa resposta. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o joinha. E se vocês já se inscreveram no canal, então não vou pedir de novo. E a gente volta logo com a próxima resolução de vestibular aqui no canal. E eu estou aguardando os comentários dizendo qual é a próxima resolução que vocês querem ver por aqui. Muito provavelmente a próxima vai ser da Universidade Estadual de Minas. Mas as próximas ainda estão em aberto, então os comentários de vocês são muito bem-vindos. Tchau, tchau e se cuidem!